Olá, eu sou Dinamara Machado e você está no Educa Brasil, democratizando o conhecimento. Bom, eu peço licença para entrar na sua casa, na sua vida e vamos juntos construir um novo momento na educação brasileira. Hoje vamos debater a educação de jovens e adultos com a professora Renata Burgo. Olá, gente. Obrigada, professora Dinamara, pela oportunidade de falar aí da educação tão necessária para o nosso país. Que maravilha! O Educa Brasil acredita que, com educação, nós podemos transformar este país. Com educação, nós podemos, sim, mudar realidades. A educação não é salvadora, como alguns falam, mas sim, ela transforma a realidade, transforma esse ser humano que precisa melhorar. E quando hoje optamos em falar de educação de jovens e adultos, é porque este país tem uma dívida histórica na educação. Uma dívida que já vem sendo revelada há muitos e muitos anos. Desde o nosso processo de colonização em 1549, com a chegada dos jesuítas, depois toda uma movimentação de Marquês de Pombal, querendo colocar as questões das aulas régias, né? Esse período que nós tivemos de 50 anos no Brasil com o Marquês de Pombal, e depois a questão da Constituição com os nossos governantes, Dom Pedro, independência e assim por diante, mas nós chegamos na década de 30 com uma dívida histórica. Estou falando na década de 1930, daqui a pouco 100 anos desse momento tão histórico, importantíssimo para a realidade brasileira. E em 1930 nós tivemos o Manifesto dos Pioneiros. E o que foi o Manifesto dos Pioneiros? Foi sim uma elite pensante que olhou para a educação brasileira e disse assim: não estamos bem, precisamos melhorar, precisamos de uma escola integral, precisamos que todas as pessoas dentro da faixa etária, fora da faixa etária, estejam presentes na escola, até porque nós íamos presenciar uma mudança na economia pós-1930. Então, professora Renata Burgo, é neste escopo de transformação e tirar este jovem, este adulto da marginalização, que eu convido para falarmos de educação de jovens e adultos. Pois é, professora. A gente sempre pensa o seguinte, né? Quem é o nosso aluno EJA hoje, com essa dívida aí que o Brasil tem conosco em relação à educação? Quem são os nossos alunos e por que hoje eles estão chegando na escola com mais ênfase, né? Nós temos aí, segundo o censo escolar, nós temos mais de 4 milhões de alunos matriculados na EJA. Então, veja, esse aluno, o que fez será com que ele saísse da escola e hoje pensasse em regressar à escola, retomando os seus estudos? Então, veja bem, se nós temos hoje um mercado de trabalho em que não basta mais o ensino técnico, uma competência técnica, nós precisamos pensar na formação desse jovem, na formação desse indivíduo. E se a gente não quer mais um ensino técnico, como antigamente, quando a professora comentou, lá na década de 30, né, nós tínhamos o movimento Mobral. O que era o movimento Mobral? A gente tinha ali uma tentativa de alfabetizar, ensinar a calcular e somente isso. Mas será que isso hoje é suficiente? Né? Após todo esse movimento, entendeu-se então que não, isso não basta. Nós precisamos de jovens, nós precisamos de adultos no sentido de cidadão, aquele que participa da sociedade, aquele que consegue votar, aquele que entende todo o processo da sociedade civil e que esteja atuando nela de forma crítica, de forma consciente, e não aí somente com conhecimento técnico, né, professora? Que bom. A professora Renata bem lembrou aqui a questão da educação de jovens e adultos, e ela falou uma palavra que, né, um programa, né, do governo federal que esteve presente na nossa realidade brasileira, que é o Mobral. Muitas pessoas, sim, foram formadas nessa perspectiva do Mobral. Muitos profissionais, inclusive da educação, nós tivemos vários projetos trabalhando na educação de jovens e adultos, por isso que eu digo, é uma dívida histórica com a educação de jovens e adultos que nós temos nesse país.
Até porque os programas, e digo assim, os programas foram ruins. Não, os programas serviram àquele momento, né? E se naquele momento era necessário, pelo menos as pessoas lerem e escrever. Nós nem estamos falando de interpretação, né, professora Renata? Isso mesmo. Estamos falando do básico, da leitura, da escrita e das operações básicas de matemática. Então, ele sabe as 4 operações, sabe ler e escrever, ele consegue votar, né, professora Renata? Isso aí mesmo. Exatamente, professora. Quando você comenta que estamos num período histórico, servindo a um período histórico, quando a gente fala aí da história da educação, a gente não fala nem de evolução, nem de retrocesso, né? A gente fala o que era necessário naquele período. Então, realmente, vindo aí de uma educação jesuítica, de um período em que somente quem tinha acesso à educação era a elite brasileira, nós tivemos o Mobral na tentativa de assegurar o direito à educação. Só que isso está na Constituição, né, professora? Isso mesmo. Está lá em 1988, que hoje aí nós teremos 32 anos de Constituição. Parece assim, quando a gente compara o Brasil, a gente fala, nossa, faz tanto tempo que a gente é democrático. Não, nós estamos há 32 anos com uma Constituição que prevê a educação como direito a todos, de qualidade e dever da família também, mas somente há 32 anos. Isso é muito importante, é um bom resgate. A gente falou aí do passado, um pouco da educação de jovens e adultos, mas a professora Renata trouxe para o presente. Esse presente pós-Constituição, né, a Constituição Cidadã, que nós chamamos, esse movimento, que se você que é jovem e está participando do Educa Brasil, não sabe, mas que movimento é esse da Constituição? Sim, nós tivemos um movimento de uma Constituição cidadã, construída após um período de regime militar, né, discutida em âmbito nacional, e essa educação de jovens e adultos está nesse momento histórico. Um momento em que nós temos os direitos humanos assegurados, temos uma Constituição cidadã, temos programas governamentais para a educação de jovens e adultos, né? Tem o INSEJA, tem as escolas públicas e privadas oferecendo a educação de jovens e adultos, e nós já passamos do momento de ter programas com 3 meses. Professora Renata, só me permita assim, se você que está participando desse programa, e nós estamos junto produzindo e democratizando o conhecimento, lá no seu bairro, você ver um poste em que tem assim, educação de jovens e adultos em 3 meses, isso é fria, né, professora Renata? Com certeza, né, professora? A gente sempre pede muito, assim, para que os nossos alunos, para que a sociedade como um todo esteja alerta ao processo de formação que ele vai ter na educação de jovens e adultos. Será que realmente em 3 meses dá conta de aprender, de se formar, de ter essa consciência? Por muitas vezes, professora, a gente quer fazer ali o mais rápido possível, da forma mais ágil possível, para pegar o certificado e conseguir ingressar no mercado de trabalho. Mas o que a gente tem que levar em consideração é, esse ingresso ao mercado de trabalho, a EJA também vai te preparar. A EJA também vai ajudar a pensar, a compreender tudo o que está acontecendo ao seu redor. E sabe uma das coisas que eu penso, professora Dinamara? É que não é o porquê o aluno largou os estudos. Essa é uma pergunta que a gente fazia muito antigamente, a gente ainda faz. Mas, por exemplo, Paulo Freire, que pensou na educação para aqueles que eram quase que invisíveis para a sociedade, mas hoje em dia o público que entra na EJA já é um público a partir dos 15 anos. 15 anos com o ensino fundamental e a partir dos 18 no ensino médio. Mas a nossa pergunta, Dina, eu acho que tem que ser o seguinte, por que ele volta? Qual o interesse dele em voltar? Qual o interesse dele de ter visto ali num poste, EJA em 3 meses, o que está levando ele a pensar em retomar os estudos? Né? Isso é muito importante para a gente ali, para nós professores, para você que talvez esteja procurando um EJA, pensar, essa formação aligeirada, essa formação muito rápida em 3 meses, talvez ela não seja suficiente para te capacitar e, com certeza, lembrando da legislação, vocês não, o ensino médio, a EJA do ensino médio, ela tem o tempo mínimo de 18 meses. Essa é a previsão do tempo. Muitos alunos nos questionam, mas prof, eu não posso fazer o mais rápido possível? Nós temos uma legislação que fala sobre isso. É no mínimo 18 meses para o ensino médio e no mínimo 2 anos para o ensino fundamental.
Então, quando a gente vê, igual a professora Dinamara, nos posts falando ensino médio em 3 meses, opa, essa instituição que está ofertando isso está certamente fora dessa lei, né? E aí você vai se preocupar com isso na hora que vier o diploma, né? Na hora que o diploma não, o certificado desta conclusão desse ensino médio. Que maravilha, professora Renata, que maravilha. Vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. A professora Renata aqui bem explanou, deu a idade certa. Eu puxo você aqui comigo, vem comigo, presta atenção no que a professora Renata falou. Vamos resumir o que a professora Renata falou. Primeiro, tem uma idade mínima para você fazer a educação de jovens e adultos no ensino fundamental ou no ensino médio. Também esse ensino médio ou ensino fundamental não pode ser aligeirado. Olha que importante, o Educa Brasil está mostrando para você, não entre em fria. A educação de jovens e adultos busca formar cidadão, e um cidadão que está além do certificado. Por isso que ele vai ter todas as disciplinas, vai ter todos os momentos para discussão nas disciplinas. Não é só ler e escrever, não é só ter um certificado. Ele precisa ser um cidadão que usufrua, né, das questões das políticas públicas. E para isso, ele precisa ter conhecimento. Então, é ler, é escrever, é interpretar, é contextualizar o mundo, é discutir esse mundo. E que bom que a professora... Vem cá, puxa só comigo. Lembrou bem Paulo Freire. Lembrou bem Paulo Freire. Fazer a educação de jovens e adultos é pensar nesta construção social. É tirar esse ser da marginalidade e colocar ele para que ele possa construir uma nova sociedade. Correto, professora Renata? Isso mesmo, professora. Quando a gente fala de Paulo Freire, ele tem uma frase que ele comenta o seguinte: o ser humano, ele é inacabado. Né? E é inacabado no sentido do seu conhecimento, na busca pelo conhecimento. Veja, nós temos alunos na EJA que, quando regressam para a sala de aula, eles falam assim: ah, eu vim recuperar o meu tempo perdido. Eu costumo sempre, quando a gente recebe esses alunos, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mãos, professora, é o acolhimento. Essa pessoa, ela não congelou no tempo. Ela não parou no tempo, então eu não vim em busca de um tempo perdido. Eu vim em busca, no meu tempo, atrás daquilo que agora eu posso. Então nós temos aí mães que pararam de estudar para ter os filhos, donas de casa que pararam de estudar para ter que ir trabalhar, para suprir as necessidades econômicas dentro de casa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quando eu recebo esse aluno, a partir da teoria de Paulo Freire, que compreende que o ser humano é um ser inacabado, é um ser que busca sempre esse conhecimento, eu vou valorizar, primeiro, a busca dele pela educação. Segundo, muitos apresentam vergonha de estar ali. Não é para ter vergonha. Pelo contrário, é para se orgulhar dessa história de vida, é para se orgulhar de agora estar buscando conhecimento, de agora estar ali. E não foi um tempo perdido, foi um tempo necessário para a sua vida que agora você está dando outros patamares para ela. Que maravilha, isso mesmo. Então, ter orgulho de ter construído uma história, exatamente, né? E nós estamos no Brasil, né, levantando os dados para fazer o programa junto com a professora Renata Burgo. O que a gente percebeu? Nós temos um público muito claro. Os meninos abandonam lá o ensino médio, né, professora Renata, aos 16, 17 anos, e por situações diversas, esses meninos, né, os meninos aí abandonam a escola e retornam para a educação de jovens e adultos próximo dos 26, 27 anos. As meninas que abandonam o ensino médio, abandonam às vezes no ensino fundamental, é porque engravidaram, ou seja, vejam como uma política pública, às vezes nós falando num posto de saúde para essa menina das questões de prevenção, né, que momento que tem que ter a maternidade, vai alterar todas as demais políticas públicas. É claro que num futuro nós gostaríamos de não ter a questão de falar precisamos ainda ter a educação de jovens e adultos no país. Exatamente. Que bom seria se tivéssemos todos os jovens em idade correta dentro da escola e não tivéssemos a educação de jovens e adultos. Mas, historicamente, o que a gente tem visto? O programa permanece, né? O programa, a educação de jovens e adultos,
têm uma necessidade de permanecer. Por quê? Porque os nossos jovens, por situações diversas, as meninas na gravidez, a necessidade do mercado de trabalho, saem e depois retornam. Um elemento aqui que é da psicologia, né, que é a questão do sentimento de vergonha. Não, esse jovem, né, esse adulto tem que sim ser exemplo. Eu construí uma vida e agora estou retomando. Até porque esse mercado de trabalho no presente quer uma pessoa com formação, né, professora Renata? Isso. Vamos pensar assim, quando a gente pensa na educação e na profissionalização, nós temos ali no período da Revolução Industrial, onde máquinas substituem o homem, vamos lembrar, tá? Quem lembra aí do Charlie Chaplin, né, dele entrando nas engrenagens lá das máquinas da época da Revolução Industrial, numa forma de contextualização e também numa forma de criticar aquele momento. Por quê? Porque o homem passou a ser substituído pela máquina. Mas e aí? O que nós fizemos com isso? O que nós fizemos com essa substituição? Hoje em dia, nós precisamos que você, eu, a professora Dinamara, que todos estejamos no mercado de trabalho com uma formação crítica, não com uma formação somente meramente técnica. Lógico, a técnica é importante. Eu preciso compreender todos os processos de produção tecnicamente. Mas veja, existe uma formação humana por trás disso, que é o que a gente busca na educação de jovens e adultos. Então, se antes eu tinha um trabalhador que era suficientemente capacitado para apertar um parafuso, para encaixar uma peça, para fazer todo esse processo mecânico, hoje, na sociedade do conhecimento, eu preciso de um trabalhador que também aperte parafuso, é óbvio, mas que compreenda os processos que estejam em volta disso. Então, não é uma capacitação meramente técnica. Por isso que quando você vê lá no poste EJA em 3 meses, aquilo não vai dar conta do ser humano como um todo, dessa formação geral do ser humano. Aquilo vai dar conta, talvez, se dentro da lei, de uma formação meramente curricular ali, somente para o certificado, que não acredito que esteja de acordo com a legislação. Com certeza não estará de acordo com a legislação, porque a lei nacional fala de uma idade mínima e de um período mínimo que é pelo menos 18 meses. Mas quem sabe ele te prepara para a prova do Enseja, esse jovem que está aí nos assistindo, participando hoje do Educa Brasil, e você pode participar do Educa Brasil pelo educabrasil@uninter.com. Você pode, inclusive, por este e-mail, falar sugestões, né, de debates, de temas que você quer que a gente discuta aqui no Educa Brasil. Afinal, o nosso objetivo é democratizar o conhecimento e construir conhecimento em parceria. Hoje estamos falando de educação de jovens e adultos. O presente a professora Renata bem mostrou. Estamos numa sociedade, a sociedade do conhecimento, uma sociedade que exige que pessoas, esses seres humanos, né, não tenham só a técnica, mas sim tenham as questões para a cidadania, para os valores e principalmente essa sociedade do conhecimento, essa sociedade 5.0, que passou pela indústria 3.0, 4.0 e chegou na sociedade educação 5.0 e indústria 5.0, primeiro, faz parte de um mercado global. Esse menino e menina que retorna para a educação de jovens e adultos, ele não está competindo no mercado de trabalho com o seu vizinho, né? Quando ele está aqui, voltando para a educação de jovens e adultos, e em paralelo está fazendo um curso de inglês, ele está, sim, buscando, quem sabe, uma vaga numa empresa lá no Japão, ou aqui do lado, no Chile, ou melhor, ele está competindo com uma pessoa que saiu lá do seu país de origem e está vindo para o Brasil, morando no Brasil e também buscando o mercado de trabalho. Então, esta sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade competitiva, globalizada e que o processo de escolarização é imprescindível, né, professora Renata? Exatamente. E aí a gente pode também colocar, né, professora Dinamara, esse jovem que já saiu da escola, que está hoje retornando, buscando o seu processo de formação,
a gente tem que pensar o seguinte, ele já está envolvido numa era tecnológica, ele já está envolvido numa era em que ele está rodeado pela internet, ele está rodeado pelos aplicativos que nós temos no celular. E pensando nisso, como será que deve ser essa formação desse indivíduo, desse sujeito? Será que basta a gente ficar lá na sala de aula somente reproduzindo o conhecimento, né? Será que aquele estilo tradicional, quando antes a gente chegava na sala, você deve se lembrar, a gente se lembra, carteirinhas atrás de carteirinhas, não podia olhar para o lado, não podia conversar, que isso era sinônimo de bagunça, né? Hoje, será que isso se aplica? Será que nós conseguiríamos hoje sentar numa sala e ficar ali o tempo todo sem conversar, sem interagir, sem compartilhar o nosso conhecimento? É pensando nisso que vem aí a EJA no sentido de educação à distância. Por quê? Porque a EJA, EAD, nós conseguimos inserir a tecnologia nessa formação, inserir outras formas de apresentar esse conhecimento. Então, quando a gente fala ali do material didático para o aluno da EJA, nós pensamos nesse material de forma dinâmica. Nós não podemos mais fazer uma apostila hoje e utilizar ela todos os anos como se aquele conteúdo não se modificasse. Então, a nossa tentativa, quando a gente entra em sala de aula com os nossos alunos da EJA, é a matemática, onde é que ela está? Onde é que ela está no nosso dia a dia? O aluno da EJA, ele precisa saber uma função de segundo grau? Ele precisa. Mas a pergunta que não quer calar, aonde eu vou usar isso no meu dia a dia? Olha que maravilha, a professora Renata está nos mostrando o seguinte, que para trabalhar na educação de jovens e adultos, a metodologia muda. Afinal, o conhecimento produzido pela humanidade está posto. Mas como que eu trabalho com esse jovem, com esse adulto, que é mãe de família, que largou a escola há 10, 15, 20 anos, ou se não ele está numa empresa e ele precisa voltar para os bancos escolares, ele precisa aplicar esse conhecimento. Então, isso que a professora Renata está nos passando é trabalhar com a educação de jovens e adultos, é ter uma metodologia contextualizada, é ter uma metodologia que aproveite a bagagem desse aluno. É isso, professora Renata? É isso mesmo, professora Dinamara. Até vou dar um exemplo muito claro, né? Em sala de aula a gente tenta sempre contextualizar a matemática com o dia a dia do aluno. E nós tínhamos muitos alunos que eram motoristas, né? Motoristas de caminhão, motoristas de frete. E uma das questões que nós conseguimos colocar aliado ao conhecimento de física era o pneu. A forma como o pneu tinha que estar, o atrito do pneu no asfalto. Aquilo fez todo sentido para os alunos e nós percebemos que o retorno foi muito positivo. Por que que foi positivo? Não foi porque a gente ficou só inserindo as fórmulas que ele poderia aplicar ou teoricamente o que é o atrito, o pneu no chão, tal. Nós vimos que o aluno se identificou com aquilo. Isso é o princípio de Paulo Freire. Né? Quando a gente traz a educação de jovens e adultos, quando eu possibilito, por exemplo, uma pessoa que trabalha na limpeza, ela só lê os rótulos? Não. Ela precisa ler o rótulo, entender aonde aquilo se aplica, entender os males que aquilo pode causar para a sua saúde. Isso é contextualizar hoje esse ensino. E para os jovens, como é que a gente contextualiza? Poxa, tem tantas coisas hoje que a gente pode colocar, a gente tem a sociologia, a gente tem a filosofia do ensino médio, que a gente consegue, até um aluno me perguntou, mas professora, o que me importa a forma como o outro pensou? Lá na Grécia, muito tempo atrás. E logo em seguida um outro aluno respondeu, poxa, a forma como as pessoas pensam altera tudo no mundo. Altera a sua opinião, altera a minha e altera a do outro. Então, às vezes, essa dificuldade em compreender a educação para dentro, né, de forma de dentro para fora, entendendo o que aquilo vai alterar em mim e como isso vai ser respondido, tanto no mercado de trabalho, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é papel da EJA, né? Que maravilha! Vejam, nós estamos aqui no Educa Brasil, hoje discutindo a educação de jovens e adultos. Falamos um pouquinho do passado, falamos um pouquinho desse presente da educação de jovens e adultos e agora vamos rumar aí por os últimos minutos falando qual é o futuro da educação de jovens e adultos, professora
Renata, né, aqui mostrando para todos nós queremos discutir com vocês os assuntos. Se você quer sugerir novos assuntos, tem o educabrasil@uninter.com. Eu sou a professora Dinamara e a professora Renata vai tentar aí dar uma possibilidade. Qual é o futuro da educação de jovens e adultos? O futuro é formar esses alunos, mostrar para eles que o sentimento de pertença, o sentimento de compartilhar conhecimento, de estar ali estudando, só vai trazer um benefício para ele. Inserir no mercado de trabalho esse aluno, ele vai conseguir depois sim uma vaga de trabalho, num trabalho melhor. Essa educação de jovens e adultos, ela vai talvez nem precisar mais, né, professora? Se Deus quiser, né, se a gente conseguir aí. Nós temos também o Plano Nacional de Educação, que estabelece a meta 10, que é integralizar a educação de jovens e adultos com o ensino profissionalizante. Então, cada vez mais o país se preocupa, sim, aí com a EJA, né? Paulo Freire aí é imortal, está sempre nas nossas cabeças, né? Ajudando a gente a pensar a educação de jovens e adultos e pensar essa educação de forma permanente. Não é porque é um jovem, não é porque é um adulto, é porque a educação é permanente em todos os sentidos. Essa formação continuada, né, professora Renata? E quando falamos da EJA, numa perspectiva futura, é falar de uma EJA técnica, né, que ele vai ter ali um curso técnico, de novas possibilidades, de não termos mais esses cursinhos de 3 meses Isso só mesmo. Entregando o certificado, de, quem sabe um dia, de nem termos mais a EJA, porque as pessoas vão estar dentro da idade série, né? A gente vai conseguir isso nesse país. Quem sabe não na nossa geração, na minha geração, mas nas próximas gerações. Mas o importante é pensar que a educação de jovens e adultos ultrapassou um limite do mero ensino técnico, porque precisa formar um cidadão para o mercado de trabalho e para além do mercado de trabalho. Porque também não podemos só pensar no mercado de trabalho, em um mercado de trabalho em constante transformação. Hoje você trabalha numa empresa, amanhã você trabalha em outra, depois você trabalha em outra. Então, durante a sua vida, talvez você até mude de carreira, até porque você vai precisar atuar em várias frentes, né? Temos um período maior de longevidade. Mas é uma educação para jovens e adultos para além da técnica, mas sim na formação de um cidadão que vai agir na sua sociedade e vai democratizar também o seu conhecimento para outras pessoas. Professora Renata, suas últimas palavrinhas aí no Educa Brasil, nos ensinou muito hoje, professora Renata. Bom, meu objetivo maior aqui, como a professora Dinamara disse, democratizar o conhecimento e, além disso, chamar você, né? Chamar você, levanta daí, vem, busque o teu conhecimento, busque a tua formação. Se você já é formado, continue se formando, né? Faça essa educação permanente e que você não pare nunca por esse desejo de conhecer, esse desejo de aprender. Esse é o meu recado aí, professora. Que bom. Muito obrigada, professora Obrigada Renata. Muito obrigada. Muito obrigada a você que dispôs aí dos seus 30 minutos para falar, para refletir a respeito de educação de jovens e adultos. Eu sou professora Dinamara Machado, agradeço a sua companhia e aguardo você no educabrasil@uninter.com. Educa Brasil, democratizando o conhecimento.